Olha só, crianças, deixa eu falar com vocês. Nós vamos agora para a página 90 do nosso livro de Geografia, que a nossa aula de hoje é de Geografia. E aí, quando eu entro na página 90 para estudar ela, eu vou falar sobre o quê? Sobre as origens das pessoas, né, dos bairros, tá? Por exemplo, eu moro hoje no bairro onde eu nasci, tá? Então, isso acontece muito com as pessoas, com os avós de vocês, com alguns tios, com os pais. Às vezes nasceram num bairro e continuam nele até hoje, tá bom? Então, olha só, a gente pode pertencer a diferentes grupos, né? Pode pertencer ao grupo da igreja, ao grupo do clube, ao grupo da escola, né? Ao grupo de amigos. Só que os nossos costumes e as nossas tradições, elas são diferentes, né? Cada família tem seus costumes, tem suas tradições, tem seu modo de educar seus filhos, não é verdade? Então, olha só, essa convivência entre as pessoas, ela possibilita essa troca de conhecimentos e enriquece a cultura do bairro, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a migração. O que é a migração, na verdade? É o movimento das pessoas que mudam de um local para o outro. Por exemplo, faz de conta que eu nasci aqui nesse bairro, mas aí eu casei e passei uma temporada, né, alguns anos no outro bairro, tá? Aí não deu certo alguma coisa lá no bairro onde eu morava, aí o que aconteceu? Eu voltei para o bairro onde eu nasci, né? Essa história é basicamente a história da tia Silvia, que ela tá contando, tá? Então, quando eu me mudo de um local para o outro, eu tô fazendo o quê? Eu tô migrando. Eu tô saindo de um bairro e morando no outro, tá? E aí nós temos aqui um exemplo, né, de uma rodoviária, das rodoviárias. Olha, gente, é comum encontrar pessoas embarcando e desembarcando em fluxos de migração Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É muito comum, por exemplo, a gente ver e ouvir história de pessoas que vão do norte, do nordeste. Geralmente elas vão para onde? Para São Paulo, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vê um grande fluxo de pessoas indo para a região sul do Brasil, né? Antigamente era mais para a região sudeste, mas agora o fluxo migratório, né, sair de um local, de uma região para outra, está sendo entre o quê? Daqui do Brasil, por exemplo, para a região sul, né? A maioria das pessoas que moram no Brasil, elas estão indo mais para lá por causa das oportunidades de emprego que tem nesses locais, tá bom? E aí, quando eu passo para a página 91, que eu vou falar sobre as paisagens e a influência das migrações, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece, por exemplo, em alguns estados brasileiros, né? Onde as pessoas saem do seu local de origem e vão fazer o quê? E vão viver em outros lugares, em outras cidades e outros estados. E um exemplo disso nós temos na página 91 aí, tá dizendo assim, olha, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, tem uma feira do bairro de São Cristóvão, tá? É uma feira que é muito tradicional lá no Rio de Janeiro. Mas por que ela é tradicional? Porque ela mantém as tradições dos migrantes da região nordestina. É uma feira que vende produtos tipicamente nordestinos, tá? Como artesanatos, bebidas, comidas típicas das cidades do Nordeste, tá? Além disso, essa feira também, ela faz shows, né, com cantores, com danças típicas dessa região, da região Nordeste. E aí nós temos aí uma imagem muito bonita aí, olha. Tá escrito aqui, ó, Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, que é justamente a feira que eu acabei de citar para vocês. E aí lá embaixo nós já temos um outro exemplo, tá? Que mostra também a questão da migração, né? Só que agora vem o que, gente? Vem o que? A migração de um país para o Brasil. No caso aqui, é uma mesquita muçulmana de Curitiba, tá? O que é uma mesquita, gente? É um espaço religioso, é como se fosse o quê? Uma igreja para as pessoas que são católicas, tá? Mas no caso aqui, uma mesquita, ele é um templo religioso da religião muçulmana, dos muçulmanos, tá bom? E aí ela foi fundada para imigrantes da religião muçulmana, para que eles pudessem praticar o quê? A sua religião, tá? E a construção da mesquita, ela foi influenciada pela arquitetura árabe, tá? E aí nós temos aqui embaixo, novamente, o quê? O desenho dessa mesquita, tá?
construída na cidade, aonde? Em Curitiba, tá bom? E aí, por fim, eu venho aqui novamente para a gente fechar, nós concluirmos a nossa aula de hoje. Nós vamos com uma atividade que está dizendo assim, ó. Muitos bairros surgiram ao abrigar pessoas que vieram de muito longe e imprimiram na paisagem características do seu respectivo país de origem. Tá bom? Observe as imagens a seguir e responda às atividades 1 e 2. E aí nós temos aí 2 bairros, olha só. Um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. O de São Paulo é o bairro da Liberdade, tá? O bairro da Liberdade. O segundo é uma casa de estilo arquitetônico alemão, em Feliz, no Rio Grande do Sul. Só que tem o seguinte, gente, tá perguntando assim, escreva seu endereço e o nome do bairro onde você mora. Então, vocês vão escrever, né? A tia Silvia, se ela for escrever o endereço dela, ela vai escrever o quê? Avenida Alcindo Cacela, bairro Condor, tá? Então, vocês vão escrever o quê? O endereço de vocês e o nome do bairro onde vocês moram, tá bom? Aí, aqui, na segunda questão, diz assim, olha. No bairro onde você mora, existe algum elemento que se assemelha a um dos elementos das fotografias? Por exemplo, no bairro onde eu moro, existe alguma coisa que lembre o bairro da Liberdade, que é em São Paulo? Ou essa casa em estilo arquitetônico aqui alemão? Não, né? Aqui no meu bairro não tem nada que lembre a esses 2 tipos de realidades aqui, tá? E na terceira está dizendo assim, olha, converse com os moradores mais antigos do seu bairro. Pergunte quais mudanças foram feitas no bairro ao longo dos anos. Anote abaixo suas descobertas. E aí vocês vão conversar com quem? Com uma pessoa que tenha um pouquinho mais idade do que vocês. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, o vovô ou a vovó, tá bom? Os tios. Então eles vão dar informações importantes para vocês. E aí, hoje nós não vamos ter atividades complementares nas folhas, porque eu quero que vocês façam uma pesquisa. Vocês lembram das 3 brincadeiras que a tia Silvia mostrou no comecinho da aula? Ó, pedra, papel ou tesoura, que teve origem no Japão. A pipa, com a origem na China. E a ciranda, com origem em Portugal. Pois é, olha só. Eu fiz a minha pesquisa, só que o dever de casa de vocês desse fim de semana é vocês fazerem uma pesquisa de uma brincadeira, mas tem que ser uma brincadeira que todo mundo conheça, tá? Vocês vão pesquisar a brincadeira, como a tia Silvia fez, aqui ela pesquisou 3 brincadeiras. Vão pesquisar a origem da brincadeira, como é que a gente brinca com essa brincadeira, tá? Se ela é uma brincadeira de rua, de se movimentar bastante, ou se ela é uma coisa mais centralizada, mais centrada, tá? E vocês vão fazer um lindo desenho, colocando o quê? Desenhar e pintar e colocando o nome da brincadeira, tá bom? Então, o dever de casa de vocês esse fim de semana, gente, é essa pesquisa sobre a brincadeira, tá? Origem, como se brinca e uma ilustração bem bonita, um desenho bem bonito, um desenho de vocês, tá, gente? Do jeito que vocês sabem fazer, do jeito que vocês verem a brincadeira, vocês podem reproduzir, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês. Na semana que vem a gente conversa, a gente se encontra novamente na segunda-feira, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus e até segunda. Um beijo para vocês.